renovemos a consagração a Nossa Senhora Aparecida nesta segunda-feira, 5 de outubro de 2015. Ó Maria Santíssima, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, que nosso Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e, sobretudo, na hora da minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Às 8h06, nos preparemos para despertar para Jesus nesta segunda-feira. Te faz companhia, Jesus te convida, vem com Ele mais esse dia. Jesus te convida, vem com Ele mais esse dia, 8h07. Você de Piraju, você da região, você que nos acompanha através do www.radioparanapanema.com.br, vamos juntos dizer desperta para Jesus? Você que nos acompanha através do aplicativo da Rádio Paranapanema, você que nos acompanha através da TV Estância, que hoje temos aqui também a presença de Fernando Carré. TV Estância filmando e em seguida, logo após o almoço, você já pode assistir o vídeo do programa de hoje. Por isso, eu convido você a dizer conosco Desperta para Jesus, convidando os nossos aniversariantes, o João Adilson de Tejupá, a Fátima Bessi, também o João Antônio e a Sandra, que completam 40 anos de união matrimonial, a Sueli Caldas e a Cecília Barbosa de Bernardino de Campos. Convido também a Cíntia, que está sempre sintonizada conosco nessa manhã. Convidando você, onde quer que você esteja, que você abra o coração e possa acolher Jesus despertando para Ele. Aqui do estúdio, eu, Elinete Dognani, Padre Gilberto Moreto, Adilson Pedro e Fernando Carré. E você de casa, onde você estiver, com quem você estiver, que você possa dizer conosco, desperta para Jesus. Contamos até 3, 1, 2, 3. Desperta para Jesus! Despertando para Jesus e o Evangelho do Dia. Às 8h10, o Evangelho desta segunda-feira de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber herança à vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiverdes gastos a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Às 8h13, esse é o Evangelho dessa segunda-feira, 5 de outubro. Jesus é o bom samaritano, é aquele que veio ao nosso encontro, se fez próximo de nós e nos resgatou da morte e do pecado. Jesus é Deus, um Deus que se aproximou de nós. Estávamos caídos numa vida de pecado, numa vida sem sentido, e Ele veio nos levantar, nos oferecer a salvação, manifestar para conosco toda a misericórdia de Deus, um Deus que se faz próximo, um Deus que não nos abandona, um Deus que não nos deixa caídos às margens da vida, mas se preocupa conosco, cuida de nós, e por isso vem na pessoa do seu Filho Jesus ao nosso encontro. Deus não é inacessível, não. Ele se fez um de nós, se aproximou de nós, e em Jesus agora podemos encontrá-lo. E Ele espera que nós também tenhamos essa mesma capacidade de nos fazermos próximos do outro. O Papa Francisco vem falando da necessidade de se criar a cultura do encontro, onde encontramos a pessoa do outro, com o coração aberto para acolher, perdoar, fazer o bem, ajudar o outro em suas necessidades. Nós somos estimulados ao individualismo, ao egoísmo. Cada um é estimulado a pensar apenas em si próprio, nos seus próprios problemas, interesses, necessidades. E Jesus nos convida a inverter essa lógica, a nos preocupar com o problema do outro, com as necessidades do próximo, a nos fazermos de fato próximos, como também nos ensina o Papa Francisco, criar essa mentalidade, essa cultura do encontro, na qual sejamos capazes de fato de encontrar o outro na situação na qual ele se encontra e fazer aquilo que estiver no alcance das nossas possibilidades para ajudá-lo em suas necessidades. E aonde é que nós podemos primeiramente nos fazer próximos do outro? Justamente na família. E esses dias estão sendo especiais para a Igreja. Ontem, 4 de outubro, lá em Roma, no Vaticano, iniciou o Sínodo dos Bispos sobre a família. A Igreja reunida para refletir sobre a missão e a vocação da família nos dias de hoje. Participam do Sínodo diversos bispos, representantes
das diversas regiões do mundo e também a presença do Santo Padre, o Papa Francisco. A igreja preocupada com a família, a igreja que quer discernir novos caminhos e possibilidades para evangelizar a família nos dias de hoje, para ajudá-la a viver a fé e a transmiti-la às novas gerações. Também auxiliar os casais a viverem os compromissos celebrados e assumidos por ocasião da sua união matrimonial. Por isso somos convidados a acompanhar esse sínodo que está gerando tanto interesse, que está despertando aí o interesse de tantas pessoas, porque de fato é um assunto relevante, a família. E nós cremos na família, naquela família de acordo com o projeto de Deus, que começa na união matrimonial abençoada por Deus, entre um homem e uma mulher, e que depois se completa com os filhos e filhas. Que nós então aprendamos primeiramente a nos fazermos próximos do outro dentro de casa, dentro da família. Perguntam a Jesus no Evangelho de hoje: quem é o meu próximo? O próximo é justamente aquelas pessoas que passam pela nossa vida, que encontramos no nosso dia a dia. E devemos nos fazer próximos primeiramente dentro de casa, na convivência familiar. Hoje nós temos toda essa possibilidade de comunicação, a internet, os celulares, onde podemos nos comunicar facilmente com aqueles que estão distantes de nós fisicamente. Por outro lado, corremos o perigo de não nos comunicarmos com aqueles que fisicamente estão perto de nós. Nos comunicamos com quem está longe e esquecemos de nos fazer próximos daqueles que convivem conosco. E nós sabemos que a crise da família passa também por essa falta de comunicação. Muitas vezes pessoas que convivem debaixo do mesmo teto, até mesmo esposo e esposa, mas onde não há o diálogo, onde um não sabe nada a respeito do outro, não há a partilha, não há comunicação. E aí se criam distâncias dentro da própria casa. Portanto, se fazer próximo, começando dentro de casa, no relacionamento entre o esposo e a esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, é nesse ambiente familiar a nossa primeira missão. Outubro também na igreja é o mês missionário, e nossa primeira missão é justamente dentro de casa, no relacionamento com aqueles que fazem parte da nossa família. Rezemos a Deus então também para que Ele ilumine aqueles que estão participando do sínodo sobre as famílias, para que a igreja possa encontrar caminhos para a evangelização da família nos dias de hoje. E que nós também, a partir do convite do Evangelho, nos façamos próximos da pessoa do outro, começando dentro de casa, na nossa convivência familiar. 8h18, Erinete, esse o Evangelho dessa segunda-feira. 8h18. Nós vamos para um giro de comercial e voltamos já. Oito horas e 24 minutos, Erinete. Retomamos o estudo do Catecismo da Igreja Católica. Estamos aí começando a refletir sobre o primeiro mandamento da lei de Deus. Você que tem o Catecismo, se puder nos acompanhar a partir do número 2093. A fé no amor de Deus envolve o apelo e a obrigação de responder à caridade divina por um amor sincero. O primeiro mandamento nos ordena que amemos a Deus acima de tudo e acima de todas as criaturas, por Ele mesmo e por causa dele. Deus deve ter a primazia na nossa vida, deve ser o primeiro. É nosso Criador, nós somos suas criaturas. Sem Deus não vamos muito longe. Portanto, colocar Deus em primeiro lugar da vida é o convite que nos faz o primeiro mandamento. Às vezes temos tantos afazeres, preocupações, que Deus vai ficando de lado. Precisamos abrir espaço, encontrar espaço para Deus
na nossa vida, para estarmos com Ele na oração, na escuta da Sua palavra, na participação das celebrações na comunidade. Precisamos ter tempo para Deus, para que de fato Ele assuma o lugar que é dele na nossa vida, ou seja, o primeiro lugar. Pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus. A indiferença negligencia ou recusa a consideração da caridade divina, menospreza a iniciativa e nega sua força. A ingratidão omite ou se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar amor com amor. A tibieza é uma hesitação ou uma negligência em responder ao amor divino, podendo implicar a recusa e se entregar ao dinamismo da caridade. Assídia ou preguiça espiritual chega a recusar até a alegria que vem de Deus e a ter horror ao bem divino. O ódio a Deus vem do orgulho, opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega e atreve-se a maldizê-lo, como aquele que proíbe os pecados e inflige as penas. Portanto, sempre essa dinâmica se faz presente. Deus propõe a nós o seu amor, mas não impõe. E tantas vezes o ser humano, no seu orgulho, na sua prepotência, nega a Deus, rejeita a Deus, não o aceita. Ninguém é obrigado a ter fé. A fé também é uma decisão pessoal. Mas aquele que nega a Deus, aquele que se fecha ao amor de Deus, recusa justamente esta proposta que Deus nos faz de uma vida com maior sentido, com mais luz, uma vida mais plena. Sem Deus não vamos muito longe. Sem Deus nossa vida se limita apenas às nossas próprias possibilidades. Por isso, ter fé é uma decisão. Cada um é chamado a corresponder ou não a essa proposta de Deus. Cada um é livre. Peçamos a Deus que nossa resposta seja positiva, que de fato nós vivamos de acordo com a fé que recebemos por ocasião do nosso batismo. E a cada dia, pela oração, pela escuta da palavra, pela participação na comunidade, nos sacramentos, nós possamos alimentar essa fé, possamos a cada dia perceber a presença e o amor de Deus na nossa vida. Caso contrário, vamos desanimando na fé, vamos nos fechando em nós mesmos, vamos perdendo esse contato com Deus e vamos nos reduzindo apenas às nossas próprias possibilidades, enquanto que a fé amplia os horizontes da nossa vida. As virtudes teologais da fé. A esperança e caridade dão forma às virtudes morais e as vivificam. Assim, a caridade nos leva a dar a Deus aquilo que em toda justiça lhe devemos enquanto criaturas. A virtude da religião nos dispõe a esta atitude. Chamadas virtudes teologais, ou seja, virtudes que Deus nos oferece: a fé, a esperança e a caridade. Recebemos a fé por ocasião do nosso batismo. E a fé nos leva à esperança, a esperança de que Deus se faz presente na nossa vida. Esperamos em Deus, colocamos nele nossa confiança, porque sabemos que apenas nossos recursos humanos são precários, são limitados. Precisamos de Deus. Temos esperança de uma vida eterna, de uma vida que vá além da vida presente. Temos esperança de participar da vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, de ressuscitar. E a caridade, a vivência do amor. Deus é amor, nos criou a sua própria imagem e semelhança. E nossa vida só encontra sentido justamente aqui, na experiência do amor. Na medida em que correspondemos ao amor de Deus e amamos o nosso próximo, nossa vida vai se revestindo sentido de
significado. Então, as 3 virtudes teologais que Deus nos oferece: a fé, a esperança e a caridade, que é o amor. Sabemos que a fé e a esperança são nossas companheiras de viagem nesse mundo, enquanto caminhamos para a eternidade. Elas haverão de passar, mas o amor que nos acompanha desde agora, esse permanecerá para sempre, porque o próprio Deus é amor. O amor, como nos ensina São Paulo, permanecerá. Quando chegarmos juntos a Deus, já não precisaremos mais da fé e da esperança, viveremos somente a plenitude do amor. 8 horas e 29 minutos, Erinete. 8 horas e 29 minutos. Nós vamos para um giro de comercial. Nós voltamos daqui a pouquinho estudando o Catecismo da Igreja. 8 horas e 39 minutos. Retomamos o estudo do Catecismo da Igreja Católica. Estamos aí refletindo o primeiro mandamento aqui pela Paranapanema. E também você que nos acompanha pela TV Estância. Logo mais à tarde, então, você poderá aí assistir o vídeo do programa. 2097. Adoração. Adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador, o Senhor e o dono de tudo o que existe, o amor infinito e misericordioso. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Diz Jesus, citando em Deuteronômio 6, versículo 13. Portanto, adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador, como Salvador. Para adorar a Deus é necessária a humildade. Se nós formos prepotentes, se pensarmos que basta nossa inteligência humana, nossos conhecimentos humanos, a razão humana, não seremos capazes de adorar a Deus. Faremos de nós mesmos um pequeno Deus. Essa é a tentação também original, ser como Deus. Quantas vezes o ser humano se ilude, pensa que tudo pode, tudo sabe, que não precisa de Deus. Basta o seu conhecimento, a sua inteligência, bastam suas descobertas. Sabemos que nosso ser humano, nossa condição humana é limitada. Não sabemos tudo, não conhecemos tudo, não podemos tudo. Então a fé pressupõe a humildade, a consciência de que não somos deuses, somos meras criaturas, que precisamos de um Deus, que viemos dele e para ele haveremos de retornar. Aí sim nós prestaremos nosso culto, nossa adoração a Deus, percebendo que sem Ele nada podemos na nossa fraqueza. Adorar a Deus é no respeito e na submissão absoluta. Reconhecer o nada da criatura, que não existe a não ser por Deus. Adorar a Deus é como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que Ele fez grandes coisas e seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar em si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. Portanto, adorar a Deus é sair de si mesmo, é não fechar-se em si mesmo, não pensar que bastam os recursos humanos, mas se reconhecer necessitado da presença, do amor, da salvação que somente Deus pode nos oferecer. E agora então o Catecismo nos fala sobre a oração. A oração, os atos de fé, de esperança e de caridade ordenados pelo primeiro mandamento, cumpre-se na oração. A elevação do Espírito a Deus é expressão da adoração que lhe rendemos, prece de louvor e de ação de graças, de intercessão e de súplica. A oração é uma condição indispensável para poder obedecer os mandamentos de Deus. É preciso orar sempre, sem jamais esmorecer. O que mantém viva
A chama da fé é a oração. A oração nos leva a experimentar o amor, a presença de Deus, nos abre a Deus. A oração nos torna capazes de acolher na nossa vida a misericórdia, o amor, a presença, a bênção de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Por quê? Se nós rezamos, nós vamos entrando em comunhão com Deus, vamos abrindo espaço para que Ele haja na nossa vida, vamos experimentando o seu amor, a sua misericórdia para conosco. Se deixamos de rezar, nos fechamos em nós mesmos, vamos nos afastando de Deus, vamos nos tornando egoístas, incapazes de amar o próximo, porque quem não deixa Deus agir na sua vida, quem não se abre ao amor de Deus, dificilmente conseguirá também amar o próximo, ser misericordioso, solidário, fraterno. É experimentando o amor de Deus e correspondendo a esse amor que nos capacitamos também para amar o próximo, para abrir espaço para o outro na nossa própria vida. Portanto, a oração é fundamental na fé. É fundamental para que Deus seja o primeiro na nossa vida. Precisamos encontrar tempo para a oração pessoal e também a oração comunitária, participando das celebrações na comunidade. Agora o Catecismo nos fala sobre o sacrifício. É justo oferecer a Deus sacrifícios em sinal de adoração e de reconhecimento, de súplica e de comunhão. É verdadeiro sacrifício toda ação feita para se unir a Deus em santa comunhão e poder ser feliz. Portanto, o maior sacrifício é a própria missa, a Eucaristia, na qual participamos do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus que se sacrificou pelo nosso bem, pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa salvação. Jesus se ofereceu ao Pai como sacrifício para nos resgatar do pecado e suas consequências, dentre elas a morte. Então a missa tem essa dimensão sacrificial. É o sacrifício de Jesus que se torna presente. É a salvação que se torna presente para nós hoje, quando celebramos a missa, esse sacrifício de Jesus. Para ser verídico, o sacrifício exterior deve ser a expressão do sacrifício espiritual. Meu sacrifício é um espírito compungido. Salmo 51, versículos 19. Os profetas da antiga aliança denunciaram com frequência os sacrifícios feitos sem participação interior ou sem ligação com o amor ao próximo. Jesus recorda a palavra do profeta Oséias, dizendo: é misericórdia que eu quero e não sacrifício. O único sacrifício perfeito é o que Cristo ofereceu na cruz, em total oblação ao amor do Pai e para a nossa salvação. Unindo-se a seu sacrifício, podemos fazer de nossa vida um sacrifício de Deus. Portanto, o único sacrifício redentor foi o sacrifício de Jesus, que na cruz ofereceu a vida pela nossa salvação, pelo nosso bem, pela remissão dos nossos pecados. Por este sacrifício, Jesus nos resgatou do pecado e da morte. E nós, participando da missa, nos unimos a esse sacrifício de Jesus. E podemos hoje experimentar a salvação que em Jesus Deus nos ofereceu. E agora o Catecismo fala de alguns votos e promessas nesse relacionamento com Deus. Em várias circunstâncias, o cristão é convidado a fazer promessas a Deus. O batismo e a confirmação, o matrimônio e a ordenação sempre as contém. Por devoção pessoal, o cristão pode também prometer a Deus este ou aquele ato: oração, esmola, peregrinação e etc.
A fidelidade às promessas feitas a Deus é uma manifestação do respeito devido à majestade divina e do amor para com o Deus fiel. Nós podemos prometer a Deus, portanto, de sermos uma pessoa melhor, de vivermos o amor a Ele, correspondendo o seu amor para conosco, viver o amor ao próximo. E aqui nós temos que tomar cuidado para não estabelecermos um comércio com Deus. Então vou prometer alguma coisa, mas Deus tem que fazer algo em troca. Não é esse o verdadeiro sentido da promessa. Devemos prometer a Deus de corresponder o seu amor, de amar o próximo, aconteça o que for. Podemos, lógico, apresentar a Deus nossos pedidos, intenções, necessidades, mas fazer um comércio com Deus. Prometo isso e se Deus fizer, cumpro. Não é esse o verdadeiro sentido da promessa. Devemos confiar em Deus, nos colocar em suas mãos e agradecê-lo, aconteça o que for, durante os dias da nossa vida. O voto, isto é, a promessa deliberada e livre de um bem possível e melhor feita a Deus, deve ser cumprida a título da virtude da religião. O voto é um ato de devoção no qual o cristão se consagra a Deus ou lhe promete uma obra boa. Pelo cumprimento de seus votos, o homem dá a Deus o que lhe prometeu e consagrou. Os Atos dos Apóstolos nos mostram São Paulo, preocupado em cumprir os votos que fizera. A Igreja atribuiu um valor exemplar aos votos de praticar os conselhos evangélicos. Portanto, em determinadas situações, nós podemos nos consagrar a Deus ou fazermos votos a Deus. Por exemplo, na vida religiosa, os votos de pobreza, obediência e castidade. Ou as promessas na vida sacerdotal, também as promessas da castidade, da obediência. E assim nós vamos vivendo essa consagração a Deus nosso Senhor, na vida religiosa, na vida sacerdotal. Mas todos nós, pelo batismo, somos consagrados a Deus. Somos chamados a deixá-lo ser o primeiro na nossa vida. E aqui então agora o Catecismo nos fala dos conselhos evangélicos. A Mãe Igreja alegra-se ao encontrar em seu seio muitos homens e mulheres que seguem mais estreitamente na examinação do Salvador e mais claramente a demonstrar, aceitando a pobreza na liberdade dos filhos de Deus e renunciando às próprias vontades. Submetem-se eles aos homens por causa de Deus, em matéria de perfeição, além da medida do preceito, para que mais plenamente se conformem a Cristo obediente. Então, como já falávamos, esses votos de pobreza, obediência, castidade, que na vida religiosa são professados, onde a pessoa se consagra inteiramente a Deus e aos irmãos. Mas lembremos, todos nós, pelo batismo, somos consagrados a Deus, devemos também viver a pobreza, ou seja, usando com equilíbrio o dinheiro, os bens materiais, não pensando que os bens materiais e o dinheiro sejam tudo na vida, são necessários, mas não podemos viver a ganância, o acúmulo, o egoísmo. Depois viver a obediência, ou seja, também fazer a vontade de Deus, à luz da sua palavra, discernir qual é a vontade de Deus na nossa vida, e a viver a castidade, ou seja, a orientar de maneira equilibrada a sexualidade, vivendo a fidelidade, por exemplo, nos compromissos matrimoniais, vivendo a fidelidade, no meu caso, aos votos sacerdotais, às promessas sacerdotais, não sendo escravo do próprio instinto, dos próprios desejos. E assim nós vamos abrindo a Deus esse espaço que somente a Ele pertence na nossa vida. É o que o primeiro mandamento nos ensina: amar a Deus sobre todas as coisas. Às 8 horas e 52 minutos, Erinete. 8h52, Padre Gilberto.
Nós vamos para um giro de comercial. Nós voltamos daqui a pouco rezando com você, rezando pela intenção que você traz em seu coração. Daqui a pouquinho. Horas 56 minutos. Convidamos vocês a se colocar diante da presença de Jesus, na certeza de que o Senhor nos abençoa nessa segunda-feira. Assim como todos os dias, o Senhor tem nos abençoado. E eu quero apresentar para Jesus os nomes das pessoas que aqui deixaram no seu pedido de oração. Mas eu convido você em casa a apresentar a Deus a intenção que você traz no seu coração. De maneira particular, eu quero apresentar a Olga e o seu filho João Arthur. Quero apresentar a dona Neide Schmidt com o seu Arthur, que hoje completam 57 anos de união matrimonial. Também apresentar o Marcelo Donizete Leite. Quero apresentar a dona Edna Furtado, o seu irmão Ednilson, também a dona Celina Francisca e toda a sua família, a Jandira Alves, a dona Palmira, a professora Giane, a Cíntia, do escritório paroquial, a Rose, a Jerusa, que nos acompanha, a dona Fátima, da casa paroquial, a Zilda da Silva Soares, e também pedimos por todos os moradores do bairro dos Pereiras. Entregamos a Fátima, o João, o Júnior, a Célia, o Teison Nicolas, a Alice, o Walter, a Grace. Os aniversariantes de hoje, a Cecília Barbosa, a Sueli Caldas, o João Antônio da Silva, a Fátima Berce, o João Adilson de Camargo. E quero apresentar também a minha família, a família do Adilson, a família do Fernando. E queremos ouvir, Padre Gilberto, e esperamos mesmo as bênçãos que Deus tem para nós nessa manhã. Pelo sinal e poder da Santa Cruz e pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor vos abençoe e proteja. Volva seu olhar sobre vós e tenha compaixão de cada um. Que Ele mostre sua face misericordiosa, vos dê a paz e vos conceda a plena saúde. Jesus, que aliviou os sofrimentos, curou as doenças e libertou os possessos, afaste de vós todos os males e enfermidades. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus Pai vos abençoe agora e sempre, e vos acompanhe em todos os momentos da vossa vida. Deus Filho conceda a saúde aos enfermos. Deus Espírito Santo ilumine a todos. E pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida, de São José e de São Sebastião, que o Senhor Deus Todo-Poderoso e Amoroso abençoe os ouvintes mencionados, abençoe você que agora nos acompanha pela Paranapanema e também a você que nos acompanha pela TV Estância. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E chegamos ao final. O final do programa É Fácil Ser Feliz, convidando você. Hoje será celebrada a missa por um ano de falecimento da Dona Zeia. Dona Zeia Melo Mota, sempre ouvinte do programa Despertando para Jesus, sempre participando conosco. E hoje já um mês de falecimento, um mês que ela se encontra diante do nosso Pai. E a missa será celebrada na Matriz Nossa Senhora Aparecida, hoje dia 5 às 19h30. Então, você também é convidado a estar participando da missa de 7º dia da Dona Zeia Melo Mota. E chegando ao final do programa, eu quero lembrar você, a TV Estância, então, produzindo aí os vídeos também, para que você possa encontrar através do YouTube. Então, nós faremos da seguinte forma, para você ouvinte ficar mais fácil o acesso. Nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica. E será faccionado, então, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, todo esse é um cuidado da TV Estância para que você possa estar acompanhando, você catequista, você formador, que você possa acompanhar, então, através da TV Estância. Da TV Estância, fiquem na paz de Deus e uma boa semana. Deus, até amanhã, se Deus quiser. Opa, até amanhã, um abraço a todos os ouvintes, né? Daqui a pouquinho, para vocês também, o Padre Marcelo Rossi, né? Com o programa
da manhã. E às 10h10 tem o programa do Hilário Fedim também. Nós voltamos aí no dia 19, né? 19 com o programa do Padre Gilberto Moreto. Dia 12 agora, segunda-feira. A programação também será especial, voltada aí ao dia de Nossa Senhora Aparecida, também o dia das crianças, né? A todos um abraço, um bom dia e fiquem aqui na Paranapanema, que as emoções tendem a aumentar, hein? Abraço a todos vocês e uma ótima segunda, ótima semana. Tchau, pessoal.